Ei, bem-vindo a um novo vídeo! As árvores cobrem o nosso planeta com uma presença avassaladora, com uma estimativa de mais de 3 bilhões de exemplares em todo o mundo. Desempenham um papel crucial no nosso ecossistema, desde a produção de oxigênio até o fornecimento de habitat para animais e servindo como fonte de madeira. Embora as árvores sejam geralmente associadas à tranquilidade e à beleza, elas também guardaram segredos surpreendentes e às vezes arrepiantes ao longo dos tempos. Hoje mostraremos 20 deles. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificação. E antes de começarmos, também curta o vídeo. Número 20. As inscrições em árvores bascas referem-se a uma forma de expressão cultural e histórica encontrada na região basca da Europa. Inscrições em árvores são entalhes ou inscrições feitas na casca das árvores, geralmente por pastores ou viajantes, e servem como registro de suas experiências, pensamentos ou mensagens. As inscrições em árvores bascas são particularmente fascinantes porque fornecem informações sobre a cultura, a língua e a história bascas. Essas inscrições podem ser encontradas em várias espécies de árvores como faia, carvalho, castanheiro e pinheiro, e geralmente contém uma combinação de texto, símbolos e imagens. O conteúdo das inscrições nas árvores bascas é diversificado e pode abranger uma variedade de tópicos. Algumas inscrições retratam cenas pastorais, símbolos religiosos ou mensagens pessoais, enquanto outras podem conter comentários políticos ou sociais. As inscrições também podem fornecer informações sobre costumes locais, folclore ou mesmo servir como forma de os pastores indicarem a sua presença ou reivindicarem direitos territoriais. Número 19. Uma descoberta extraordinária proporcionou aos cientistas um vislumbre notável de um momento crucial na história da Terra, há aproximadamente 42 mil anos. A chave para esta revelação está numa árvore kauri fossilizada, cuja vida coincidiu com um período em que o campo magnético do planeta estava num estado de completo caos. Essas descobertas lançam luz sobre um fenômeno conhecido como excursão geomagnética, durante o qual o campo magnético da Terra quase se inverteu. As árvores kauri nativas da Nova Zelândia têm a notável capacidade de registrar sua própria história em seus anéis de crescimento. Nesse caso específico, os pesquisadores obtiveram um tronco de kauri bem preservado em um pântano em Nigawa Springs. Ao analisar os anéis de crescimento da árvore, eles conseguiram determinar que a idade do tronco era de aproximadamente 42 mil anos. Esse período coincidiu com um evento conhecido como Excursão Lachlan, um período em que o campo magnético da Terra enfraqueceu significativamente e quase se inverteu. Os anéis de crescimento da árvore contêm um registro das condições ambientais que ela experimentou durante sua vida. Usando datação por carbono e medições precisas de isótopos, os pesquisadores conseguiram correlacionar os padrões nos anéis de crescimento com as flutuações no campo magnético. Número 18. Há quem diga que está acorrentada para evitar que os galhos caiam. Outros acreditam em uma história mais sinistra. Na encantadora cidade de Alton, na Inglaterra, ergue-se uma árvore notável com uma história fantasmagórica conhecida como Carvalho Acorrentado. Esse antigo carvalho capturou a imaginação dos habitantes locais e visitantes durante séculos. Segundo a lenda, a árvore já foi amarrada com pesadas correntes de ferro para apaziguar o espírito de um conde falecido que amaldiçoou a terra. Seu nome era Conde de Shrewsbury, e em uma noite de tempestade ele recusou impiedosamente o mendigo. Em retaliação, o mendigo lançou uma maldição sobre o conde, declarando que quando o último galho do carvalho caísse, ele encontraria o seu fim. Temendo seu destino iminente, o conde ordenou que a árvore fosse acorrentada na esperança de preservar sua vida. Hoje o carvalho acorrentado ainda está de pé, com seus galhos estendidos e presos por correntes de ferro enferrujadas. No entanto, a árvore tornou-se uma atração turística popular, atraindo visitantes fascinados pela sua história misteriosa. Quer alguém acredite ou não na maldição, ela inegavelmente oferece uma visão cativante que evoca pensamentos sobrenaturais. Número 17. Em um incidente notável, um velho cão policial chamado Kyle conduziu o policial John Smith até uma árvore onde descobriram algo que os levou a chamar a polícia. Inicialmente, o latido persistente de Kyle chamou a atenção deles e os direcionou para a árvore. Como Kyle já foi um cão policial com nariz infalível, todos tinham certeza de que ele havia encontrado algo ilegal, provavelmente substâncias ilícitas escondidas na árvore.
Intrigado e motivado, Smith retirou cuidadosamente a casca solta, revelando uma cavidade no carvalho. Para sua surpresa, eles encontraram o que parecia ser um esqueleto humano bem preservado escondido dentro da árvore. As autoridades foram imediatamente chamadas e toda uma equipe chegou para derrubar a árvore. No entanto, após um exame mais detalhado, foi finalmente determinado que o esqueleto era, na verdade, falso. A descoberta acabou sendo uma pegadinha ou susto de Halloween que alguém colocou intencionalmente na casca da árvore e depois esqueceu. Não são inéditos casos de esqueletos falsos ou outros objetos escondidos em árvores por vários motivos. Número 16. As esculturas Maori são parte integrante da rica herança cultural da população indígena Maori da Nova Zelândia. Essas esculturas, conhecidas como wakairo, são elaboradas esculturas em madeira profundamente simbólicas. Muitas vezes retratam figuras ancestrais, criaturas mitológicas ou eventos significativos da história maori. Essas esculturas são normalmente feitas de um tipo especial de madeira e meticulosamente criadas usando ferramentas e técnicas tradicionais. As esculturas são encontradas em vários contextos e servem como poderosas representações visuais da espiritualidade maori. Cada escultura conta uma história única com um profundo significado espiritual, conectando a geração atual aos seus antepassados e ao mundo natural. As esculturas Maori não são apenas arte decorativa, mas também consideradas tesouros. Número 15. Há aproximadamente 2.200 anos, durante a Idade do Ferro, um grupo de celtas sepultou uma mulher dentro de uma árvore oca no que hoje é Zurique, na Suíça. Os celtas, um antigo grupo de pessoas que habitavam partes da Europa, tinham crenças culturais e religiosas específicas. Eles frequentemente praticavam rituais funerários elaborados, prestando atenção especial à colocação do falecido e acompanhando as oferendas. A descoberta da mulher enterrada dentro de uma árvore oca reflete as práticas funerárias únicas dos celtas da época. A escolha de uma árvore oca como cemitério pode ter tido um significado simbólico, sendo também considerada sagrada pelos celtas. Elas estavam associadas a conceitos de vida, morte e ciclo da natureza. Ao colocar o falecido dentro de uma árvore oca, os celtas acreditavam facilitar a transição da pessoa para a vida após a morte ou conectá-la ao reino espiritual. Número 14. O conceito de transformar árvores ocas em bibliotecas encantadoras tem cativado a imaginação de indivíduos criativos em todo o mundo. Estas estruturas únicas servem como testemunho da fusão harmoniosa entre natureza e literatura, proporcionando uma experiência mágica para os entusiastas dos livros. Um exemplo inspirador é a história de Sharalee Armitage Howard, bibliotecária em Coeur d'Alene, Idaho. Ela deu a nova vida a uma árvore de 110 anos em seu quintal, transformando-a em uma maravilhosa pequena biblioteca gratuita. Esta criação permitiu aos membros da comunidade trocar livros e promover um sentimento de camaradagem literária. Da mesma maneira, Sarah Sanders, em Everett, Washington, embarcou em um projeto para criar uma biblioteca em um cedro imponente de 36 metros de altura em seu quintal. O resultado foi uma bela biblioteca arborizada que se tornou um ponto focal querido do bairro. Existem centenas deles em todo o mundo e as pessoas podem entrar na árvore oca para descobrir um mundo de livros. Número 13. Em 2019, uma descoberta intrigante foi feita na história Overfelt e Johnston House em Independence, Missouri. A descoberta envolveu uma bala de canhão da Guerra Civil Americana alojada em uma nogueira da propriedade. O incidente notável ocorreu quando a enorme árvore que sucumbiu à doença estava sendo derrubada. Durante o processo de divisão das toras, Jeff Easton, proprietário da Jeff's Tree Service, viu a bala de canhão cair no chão. Quando a bala de canhão permaneceu lá, Jeff finalmente deu um suspiro de alívio. A presença da bala de canhão na árvore sugere uma conexão histórica fascinante com a época da Guerra Civil Americana. Durante a Guerra Civil, Independence, Missouri, era um local estrategicamente significativo. A área testemunhou vários confrontos militares e foi ocupada pelas forças da União e dos Confederados em momentos diferentes. A bala de canhão alojada na nogueira pode ser uma relíquia de uma batalha ou conflito ocorrido nas proximidades. Na cidade de Quebec, uma vez encontraram uma bala de canhão em um olmo americano. Acredite ou não, os militares são tão frequentemente chamados a remover balas de canhão que estimam receber entre 60 e 70 chamadas por ano. Número 12. Árvores de cicatrizes aborígenes são árvores antigas com cicatrizes distintas em seus troncos
criadas pelos indígenas australianos como meio de expressão cultural e prática. Essas cicatrizes foram feitas removendo-se cuidadosamente porções da casca ou madeira da árvore com ferramentas como machados de pedra. As comunidades aborígenes usavam essas árvores para diversos fins, inclusive para marcar locais cerimoniais e sagrados, indicar a presença de fontes de água ou como auxiliares de navegação. As cicatrizes muitas vezes tinham significado espiritual e representavam histórias ancestrais ou eventos culturais importantes. Esses tipos de árvores são encontrados principalmente no sudeste da Austrália, onde a prática era mais comum. Elas testemunham a profunda ligação entre o povo aborígene e a terra, proporcionando uma ligação tangível ao seu rico patrimônio cultural e costumes tradicionais. Hoje, essas árvores são reconhecidas como importantes marcos culturais e protegidas como parte do patrimônio cultural da Austrália. Número 11. Em 2014, uma equipe madeireira em Lumby, na Colômbia Britânica, tropeçou em uma relíquia assustadora da Segunda Guerra Mundial. O que eles encontraram foi uma bomba-balão japonesa, lançando luz sobre um capítulo pouco conhecido da história. Durante a Segunda Guerra Mundial, os militares japoneses elaboraram um plano único e audacioso para atacar os Estados Unidos usando balões-bomba. Esses grandes balões de hidrogênio foram lançados do Japão com a intenção de navegar na corrente de jato através do Oceano Pacífico e chegar à América do Norte. Os balões estavam equipados com bombas incendiárias e pretendiam provocar incêndios florestais e semear pânico na população. O balão descoberto em Lumby conseguiu viajar milhares de quilômetros e pousar no alto das copas das árvores, onde permaneceu escondido por décadas. Os madeireiros, desconhecedores do significado histórico do balão, inicialmente pensaram que se tratava de um balão meteorológico ou de destroços de uma tempestade recente. No entanto, após uma inspeção mais detalhada, perceberam a sua verdadeira natureza e alertaram as autoridades. Mais tarde, os especialistas confirmaram que o balão era de fato uma arma japonesa da Segunda Guerra Mundial. Número 10. A história da árvore que engoliu uma bicicleta na ilha Vashon, em Washington, intrigou muitos ao longo dos anos. A história costuma ser acompanhada por fotos de uma bicicleta embutida no tronco de uma árvore. A lenda urbana afirma que a bicicleta foi provavelmente deixada e acorrentada à árvore por um garoto que partiu para a guerra em 1914. Anos depois, um homem chamado Don Puss se apresentou e identificou a bicicleta nas fotos como sendo sua. Ele confirmou que a havia deixado no local mostrado nas fotos, mas não fez a menção de deixá-la acorrentada a uma árvore. O fenômeno de objetos como bicicletas sendo engolfados por árvores é conhecido como engolir árvores ou encapsulamento de árvores. Ocorre quando uma árvore cresce ao redor de um objeto e gradualmente o incorpora ao seu tronco à medida que cresce. Esse processo pode levar vários anos dependendo da taxa de crescimento da árvore e do tamanho do objeto. Número 9. Em 2015, ocorreu um incidente marcante em um bairro residencial de Orlando que chamou a atenção tanto dos moradores locais quanto dos entusiastas das abelhas. Uma colmeia com mais de 50 mil abelhas foi descoberta, causando grande rebuliço na comunidade. O ninho, pesando aproximadamente 45 quilos, estava pendurado em um galho entre dois quintais. A descoberta motivou a intervenção do apicultor Jason da Bee Cereals, que removeu cuidadosamente os favos de mel e transferiu as abelhas para uma caixa especialmente projetada. Por se tratar de uma colônia selvagem, ele teve que tomar precauções extras para manejar e controlar as abelhas. Ele removeu a rainha e a substituiu por uma nova rainha, garantindo um melhor gerenciamento da colônia em seu novo local. Embora o mel do ninho não pudesse ser consumido devido a questões de segurança alimentar, Jason observou que a cera de abelha tinha valor e poderia ser derretida e reutilizada. Acredite ou não, apesar do grande número de abelhas no ninho, elas não apresentaram comportamento agressivo e não atacaram ninguém. Número 8. Bem no coração da região da Normandia, na França, ergue-se um majestoso carvalho conhecido como Carvalho da Capela. O que torna este carvalho extraordinário é a sua característica única, uma capela construída dentro do seu tronco oco. Esta notável simbiose entre a natureza e a arquitetura fez da Capela do Carvalho um local venerado e sagrado para visitantes de todo o mundo. Sua origem remonta ao século XI, quando um raio escavou uma cavidade na árvore. A população local decidiu transformar o buraco num local de oração, reconhecendo o significado simbólico da árvore. Ao longo dos séculos, a árvore serviu de capela, oferecendo conforto e refúgio espiritual aos aldeões e peregrinos. O carvalho capela também se tornou um símbolo icônico de resiliência, perdurando por séculos de história, incluindo a turbulência das guerras.
O interior oco da árvore é meticulosamente mantido e apresenta um pequeno altar, artefatos religiosos e bancos de madeira esculpidos. Número 7. Stuck era um cão de caça que teve um fim trágico enquanto perseguia o que provavelmente era um guaxinim. O cachorro ficou alojado dentro do tronco oco de uma árvore na Geórgia, nos Estados Unidos, onde permaneceu preso por aproximadamente 20 anos. Os restos mumificados do cachorro foram descobertos por madeireiros em 1980. Acredita-se que Stuck entrou na árvore na década de 1960 em busca de um guaxinim. À medida que subia mais alto no tronco, a abertura da parte inferior estreitava-se gradualmente, transformando-o numa passagem de mão única. Stuck ficou preso dentro do tronco e não conseguiu escapar. O carvalho funcionou como uma câmara de preservação natural, mumificando o corpo do cão em vez de permitir que ele se decompusesse. A descoberta de Stuck ocorreu quando os madeireiros derrubaram o castanheiro. Em vez de enviar a árvore para a serraria, os trabalhadores decidiram doá-la a um museu de árvores chamado Forest World. A equipe do museu batizou o cachorro mumificado de Stuck e ele se tornou uma de suas principais atrações, chamando a atenção de visitantes de todo o mundo. O processo exato de como Stuck foi mumificado só foi totalmente compreendido mais tarde. Acredita-se que uma corrente de ar ascendente através da árvore oca criou um efeito chaminé, evitando que insetos e outros organismos fossem atraídos pelos restos mortais do cão. Além disso, o clima seco do interior da árvore, aliado a uma substância natural, fez com que a pele do cão endurecesse e fosse preservada. Número 6. O grande baobá de Sunland é um notável e famoso baobá localizado na África do Sul. Ganhou reconhecimento internacional pelo seu enorme tamanho, características únicas e transformação num bar único. Estima-se que o grande baobá de Sunland tenha cerca de 6.000 anos, o que o torna um dos maiores e mais antigos baobás da África. Os baobás são conhecidos por sua aparência distinta, com troncos grossos e inchados e galhos esparsos, que lembram raízes. Estas árvores icônicas têm uma longa história de significado cultural e ecológico na região. O que diferencia o grande baobá de Sunland é o seu tamanho colossal e o espaço oco dentro do tronco. A árvore tem uma circunferência de aproximadamente 47 metros. Dentro do tronco oco, há diversas câmaras interligadas, algumas das quais podem acomodar confortavelmente até 60 pessoas. O interior da árvore foi engenhosamente convertido em bar, proporcionando uma experiência verdadeiramente única e encantadora. O bar, apropriadamente chamado de The Big Baobá Pub, atrai visitantes de todo o mundo. As paredes são adornadas com artefatos fascinantes, fotos e mensagens deixadas por visitantes anteriores, aumentando o fascínio da árvore. O bar também dispõe de uma lareira acolhedora. Gostaria de tomar uma bebida e comer lá? Conta aí nos comentários. Número 5. Trail Trees, também conhecidas como Marker Trees, são testemunhas vivas da história e tradições das tribos nativas americanas em toda a América do Norte. Essas árvores notáveis foram moldadas e dobradas intencionalmente pelos povos nativos para servir como auxílio à navegação, marcar locais importantes ou indicar caminhos através de florestas densas. A arte de moldar envolvia dobrar cuidadosamente as mudas jovens e prendê-las para garantir que manteriam sua forma distinta à medida que crescessem. Esses tipos de árvores geralmente dobram em um ângulo de 90 graus ou formam arcos e ponteiros distintos. Com o tempo, tornaram-se marcos permanentes, guiando viajantes e tribos através de territórios desconhecidos. O significado cultural e histórico dessas árvores não pode ser exagerado. Elas forneceram um meio de comunicação e navegação, permitindo que as tribos encontrassem recursos importantes e estabelecessem rotas comerciais. Elas também tinham um valor espiritual e cerimonial, representando uma conexão entre o mundo natural e as comunidades nativas que as moldaram. Embora as origens exatas e os significados específicos possam variar, a sua presença serve como um testemunho da engenhosidade das culturas nativas americanas. Essas árvores também são artefatos vivos, carregando histórias e sabedoria de gerações do passado. Número 4. Até onde irão os contrabandistas para, contrabandear coisas? Você pode ter ouvido falar de contrabando de itens em fronhas, esvaziamento de malas e coisas do gênero, mas já ouviu falar em esconder coisas em árvores? Um grupo de contrabandistas russos foi pego tentando contrabandear cigarros, escondendo-os em troncos ocos de árvores. O incidente destaca os métodos criativos que os criminosos utilizam para transportar mercadorias ilegais. Os funcionários da alfândega ucraniana na fronteira polaca descobriram as árvores durante uma inspeção aleatória.
Após uma inspeção mais detalhada, descobriram que o baú havia sido escavado e cheio de cigarros, com a extremidade do baú habilmente substituída para esconder o crime. As autoridades notaram que alguns dos baús pareciam excepcionalmente leves em comparação com os outros, levando à descoberta. Os contrabandistas escolheram troncos de árvores como meio de transporte de cigarros devido à sua aparência natural, dificultando a suspeita de atividades ilícitas. Número 3. As marcas de bruxa, também conhecidas como marcas apotropaicas, são símbolos ou padrões esculpidos em árvores. Acreditava-se que essas marcas afastavam espíritos malignos, bruxas e outras entidades sobrenaturais. A prática de inscrever essas marcas remonta à Idade Média e foi muito difundida na Europa, especialmente na Inglaterra. O objetivo das marcas de bruxa era proteger pessoas, gado e propriedades de forças malévolas. As esculturas geralmente consistiam em linhas, círculos, letras ou outros símbolos que se cruzavam. Eles normalmente eram esculpidos na casca das árvores. Frequentemente eram árvores de carvalho, freixo ou espinheiro, consideradas sagradas ou que se acreditava terem propriedades protetoras. Essas marcas prevaleciam numa época em que a bruxaria era muito temida. As marcas de bruxas, no entanto, não se limitavam às árvores e também podiam ser encontradas em edifícios, portas e outros objetos. Algumas marcas de bruxas podem ter a intenção de capturar ou confundir espíritos malignos, enquanto outras foram consideradas um sinal de alerta contra as bruxas. Os símbolos também eram frequentemente associados à fé cristã e incluíam elementos como cruzes ou pentagramas. Número 2. Os túmulos da árvore toraja, também conhecidos como sepulturas suspensas, são uma prática funerária única encontrada entre o grupo étnico Toraja em Sulawesi do Sul, na Indonésia. Estas sepulturas em árvores são parte integrante da cultura Toraja, representando suas crenças e costumes em torno da morte e da vida após a morte. Os túmulos das árvores Toraja envolvem a colocação de caixões contendo os falecidos dentro de troncos ocos ou galhos mais altos de árvores altas e robustas. Os caixões são frequentemente presos com cordas, plataformas de madeira ou fendas naturais. O objetivo é aproximar o falecido do céu e facilitar sua jornada para a vida após a morte. As sepulturas das árvores são consideradas uma ponte entre o reino terreno e o reino espiritual, servindo como ponto de encontro para os falecidos e seus antepassados. Os funerais de Toraja são complexos e extensos, muitas vezes durando dias ou até semanas, e envolvem rituais, cerimônias e oferendas intrincados. O processo de colocar o falecido em uma sepultura de árvore faz parte desse ritual fúnebre mais amplo, que inclui banquetes, danças, sacrifícios de animais e trocas de presentes. Essas sepulturas em árvores costumam ser específicas de famílias e são transmitidas de geração em geração. Acredita-se que os espíritos dos ancestrais continuam a proteger seus descendentes vivos e a zelar por eles nas sepulturas das árvores. Número 1. Você já ouviu falar em Poço dos Desejos? Pois bem, também existem árvores dos desejos, e esta prática remonta ao século XVIII. Acredita-se que essas árvores possuem uma qualidade mística ou espiritual, e as pessoas as visitam para fazer desejos ou buscar bênçãos. As práticas de fazer desejos nessas árvores geralmente envolvem amarrar fitas, panos ou outros objetos nos galhos como uma representação física do desejo ou oração. As árvores dos desejos podem ser encontradas em várias culturas em todo o mundo, incluindo as tradições celtas, nórdicas e japonesas. Na tradição japonesa, eles amarram desejos em árvores de bambu durante o Tanabata. Tanabata, também conhecido como Festival das Estrelas, é uma celebração japonesa. As árvores dos desejos geralmente estão localizadas em ambientes naturais, como florestas, bosques ou perto da água. Essa conexão com a natureza reforça a crença de que a árvore serve de elo entre o reino terreno e o reino espiritual ou divino. Fazer um desejo ou fazer uma oração em uma árvore dos desejos geralmente envolve rituais e crenças específicas. Isso pode incluir circular a árvore, recitar orações ou mantras, ou deixar oferendas como moedas, flores ou mensagens escritas. Você já encontrou alguma coisa dentro ou ao redor de uma árvore? Conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!